Olá, empresário, empresária, tudo bem? Estamos em mais um novo episódio do Pod Empresa, o podcast do Sim Comércio Baixada Santista e Vale do Ribeira, que vai ao ar toda quinta-feira, às 14 horas, sempre com um papo direto sobre os empresários da nossa região. Eu sou o Danilo Lopes, Alessandro Pressinotti, Bárbara Pérez, hoje entrevistada, Estênio Firmino na nossa transmissão. E hoje o Pod Empresa preto e branco, hein? Sem querer. Sem querer. Hoje a gente vem trazer um papo rápido também, mas muito interessante aqui para os empresários. A gente quer falar, a gente vai falar sobre cultura, né? Introdução de cultura dentro da empresa, os impactos que isso causa, mas a gente entende que uma cultura bem desenhada, bem plantada, isso gera frutos, né? Não só para a empresa em si, né? Mas para toda a rotina, inclusive envolvendo os funcionários, né? Todo mundo bem alinhado. É isso mesmo, Alessandro, cultura, uma cultura bem implantada, bem implantada mesmo, ela dá bons frutos? Sim, Danilo. Com certeza, não é. Às vezes as pessoas falam, não é que eu acho, ela dá bons frutos. Deixa eu só te interromper. Sim. Bárbara, você já trabalhou em outros lugares, tinha cultura? Uma cultura bem acertada faz com que realmente, não só a equipe, mas com toda a empresa, ela trabalhe diferente? Eu acredito que sim. É realmente o que você falou de não é só a equipe que trabalha melhor, né? Eu acho que toda a empresa, consequentemente, trabalha melhor quando você tem uma hierarquia clara, quando você tem um planejamento claro, quando você consegue se comunicar de forma eficaz com a sua equipe e entender o perfil de quem trabalha para você. Claro que as pessoas têm que se adequar ao emprego que elas estão, ao mundo corporativo, isso é óbvio, mas de repente você pode extrair coisas melhores entendendo o perfil de um funcionário X que de repente não trabalha do mesmo jeito que o funcionário Y, e isso não é necessariamente uma coisa ruim, mas às vezes você só explora isso de formas diferentes. O que eu acho legal a gente falar, primeiro de tudo, eu queria perguntar para vocês, o que vocês consideram que é a cultura de uma empresa? Eu ou você responde? Cultura é tudo tudo aquilo que você, empresário, imagina que a empresa precisa fazer para alcançar seus objetivos. Isso vai envolver desde o comportamento pessoal. Quando eu digo que vai envolver o comportamento pessoal, porque vai ser a forma como você vai transmitir essa forma de atuação da empresa no mercado. Então, isso automaticamente vai ser contagiado, né, para todos os funcionários, vai ser absorvido, essas informações vão ser absorvidas pelos participantes, né, a ponto de realmente enraizar. Por que eu digo isso? Até achei rapidinho aqui uma informação que eu tinha visto há muito tempo. Carla Marques Felmanas é uma das sócias da CIMED. E, inclusive, até podcast, ela fala, se você perguntar para a pessoa que está na portaria qual o faturamento da empresa naquele mês, ela vai saber responder. E assim, por que eu citei esse exemplo? Para você ver que a empresa ela tem, a CIMED, né, ela tem uma preocupação que é de todo mundo falar a mesma língua. E entra um pouco no que eu disse. Quando a empresa tem objetivos claros e ela transmite de forma efetiva para todos os colaboradores, isso para mim é transmissão de cultura. E pegando o gancho, Bárbara, que o Danilo falou, mais do que obrigação da empresa implementar a cultura e, contrapartida, passar para o funcionário. Isso independentemente do segmento, o tamanho da empresa. Isso que eu ia falar. Para empresa pequena
Exatamente, Danilo, porque por mais, tudo bem, existe os portes de tamanho da empresa. Você sabe, ó, aquela empresa de pequeno porte, médio porte, grande porte, mas isso não quer dizer que só empresa de grande porte vai implementar a cultura, de maneira nenhuma. Pode ter um, dois funcionários, pô, mas a empresa é minha, né? É o meu negócio, é o meu core business está ali, então eu quero implementar. O meu objetivo é crescer, ok. Então, seja um funcionário, dois, ele vai passar 6 horas trabalhando aqui, 8 horas, 12, mas ele tem que saber entender os objetivos da minha empresa e meu negócio, onde que eu estou, onde eu quero chegar, qual é o faturamento, ou seja, é vestir a camisa, como você mencionou. Perguntar para o porteiro, pô, mas o porteiro ele faz parte de todo o ecossistema ali da empresa, né? Do dia a dia, ou seja, o funcionário entrar, cumprimenta, ok, tudo bem, mas internamente ele sabe qual é o faturamento, ou seja, ele está inserido. Não digo diretamente, né? Vamos supor, das vendas da empresa para chegar na meta, mas ele está inserido de toda a cultura da empresa. Pô, vamos lá. E aí, Danilo, vendeu, ó, tamo junto, vamos chegar, o que precisa fazer? Ou seja, faz parte da cultura, é vestir a camisa. Então, no meu ponto de vista, o funcionário entrou, muitas empresas a cultura da nossa empresa é essa, só que acaba engavetando, né? Acaba esquecendo. Ou então ter a cultura, visão e valores, Bárbara, pendurado no quadro da parede, isso quando tem, só que no dia a dia, infelizmente, não é assim que acontece. Eu acho interessante uma palavra que você usou, que é ecossistema, porque é realmente um ecossistema quase que particular de cada empresa, né? Por mais que muitos sistemas sejam parecidos, cada empresa vai ter a sua particularidade. É como se fosse uma mini sociedade, uma mini cidade que tem suas próprias Sim. regras, sua própria convivência. E aí eu queria ver o que vocês já acham de o que precisa ser feito, além desse planejamento, dessa comunicação com os funcionários, o que mais entra nessa cultura? É fazer aniversariantes do mês, é bonificar. O que entra dentro dessa cultura, na visão de vocês? Sua vez agora. Não só, você colocou alguma coisa que é interessante. Aniversariante do mês, bonificação, criar ações com o seu time. Quando eu falo time, não é o time de vendas. Área de RH, área de contas a pagar, contas a receber, área de compras, área de TI. É criar um ambiente favorável, um ambiente onde o funcionário... eu mesmo já ouvi tantas e tantas vezes, né? Chega a segunda-feira, o pessoal brinca, quando acabou a programação da TV, eu já sabia que tinha que desligar, deitar e amanhã tem que trabalhar, vida aos céus, né? Parece aquele desenho. Chega a sexta-feira, dá alegria. Não estou dizendo que não dá alegria, né? O final de semana em casa, mas quando você implementa uma cultura mesmo, você realmente faz um trabalho juntamente com o RH para motivar, implementar sistemas ali para deixar o ambiente agradável, o funcionário se sente motivado, pô, segunda-feira eu vou ver meu funcionário, eu vou até brincar que o Corinthians perdeu, tal, mas vou estar ali junto, ou seja, o ambiente agradável. Então não é só, Bárbara, aniversário ou uma festa comemorativa, não, é criar ações, porque através dessas ações, estrategicamente o próprio RH ele vai conhecer o comportamento daquele funcionário também, né? Ele está engajado, não está engajado? Então vai além. Então eu tenho certeza a empresa se preocupar da teoria, da cultura e colocar em prática, em criar ações com o funcionário, onde ele se sinta ali inserido, porque nós funcionários, os funcionários em si, eles passam mais tempo trabalhando do que com a família. É a verdade. A Bárbara fez uma analogia bem interessante, que o sistema é uma pequena cidade, né? Onde todo mundo é horário de entrar, sair, isso, sabe? Ou seja, tem que estar todo mundo inserido. E quanto mais funcionários na sua totalidade tiver inserido nessa cultura, a tendência... A cultura, né? Palavra difícil, né? De ser interpretada. Vai variar de personalidade para personalidade por conta, né, de cada gestor, de cada empresário, mas eu vejo que independente do perfil do empresário, ela tem que ser implementada com base no seu exemplo, né? No que você quer, tá? Eu sou empresário, então eu quero focar na venda, né? Então você monta todo um processo, né? Estruturando a parte de venda, tudo, e aí daí você começa
a enxergar o que minha equipe, o que a empresa, o que esse ecossistema ele precisa para rodar com eficiência e continuar rodando até mesmo depois que a gente conseguir alcançar as vendas. Então, é isso. Na minha opinião, vai ter perfis, né, de pessoas, tem pessoas que são, né, mas você identificar o teu objetivo e fazer com que as pessoas estejam totalmente amparadas, né, para cumprir aquilo que você tá propondo, né? E isso vai desde um ambiente legal, né, de interações entre funcionários, quanto equipamentos, quanto a própria estrutura da empresa, até banheiros decentes, isso tudo vai ser reflexo do que você quer alcançar. E eu acho, né, que isso é visto de uma forma bem clara, né, quando é passado de uma forma clara. Então, assim, e desde até a contratação, desde a tua comunicação, né, com o funcionário, né, com o seu colaborador ali, com a tua equipe, desde que ela tenha essa forma clara mesmo, né, sem mimimi, sem nada, entendeu? A gente sabe, todo mundo tem as suas particularidades, tanto o empresário quanto o funcionário, então, assim, tudo que é conversado, né, e é seguido com base em algo que já está determinado, para mim, é esse o ponto. Então, tem empresa que vai adotar, de repente, não fazer algo relacionado a aniversariantes, entendeu? Mas ele presenteia de uma forma bem bacana isso, entendeu? Então, assim, isso tudo pode ser adaptado, isso tudo pode ser mudado com base no perfil de cada gestor. O que vocês acham que é o principal erro dos gestores quando se trata de cultura de uma empresa? Não saber o que ele quer. E como que ele resolve isso? Tema de aperfeiçoamento. A maioria dos empresários, eles montam um negócio com foco às vezes, em ter uma função, ter uma ocupação, né? E montam um CNPJ, vamos dizer, de uma forma, né, bem simples, abrem uma empresa com o intuito de vender tal produto. Mas esquece todo o processo que precisa ser feito até chegar, né, nesse objetivo que é de vender o produto. É cobrança, né? Então, assim, cobrança, que nem você falou, vamos aproveitar esse gancho que você falou, Danilo. É a cobrança, então ele está preocupado em ele exercer as funções dele naquilo que ele foi contratado, né? Eu que vim da área comercial, todos os anos da área comercial, então, lógico, tinha o gerente, tinha o supervisor, o diretor, então era cobrança todo dia. Cobra, e realmente faltava essa parte realmente falta mesmo, porque nós somos seres humanos. E eu lembro que de uma empresa que eu passei, fiquei 8 anos, então eu lembro que a cada final de ano era trocado o supervisor. Eles faziam o job rotation, que eles chamavam, né? Que eram 24 equipes. Cada equipe tinha 13, 14 funcionários, tinha um supervisor. Então a cada ano eles trocavam para não ficar aquele vício, né? Enfim. E sempre um ou dois supervisores se destacavam. Não é só a questão de vendas. Eu tive privilégio de sempre trabalhar com esses dois. Mas por quê, Danilo, Bárbara? Porque era além da parte da função dele, eles iam. Então eles trabalhavam mais humano. Então quando você cria ações estratégicas para trabalhar humano, eles falam, tal dia eu vou dar essa semana o café da manhã, vai ser um almoço. Então ele saía às vezes com a equipe, às vezes saía individual mesmo para campo, não só saía para campo para atrás do resultado, para conversar, entender o seu momento, como é que está a sua casa, sua família, seu filho, esposa, papagaio, sabe aquela coisa? Você cria... Então, ele tinha a cultura dele, de motivar a equipe para a equipe ter resultados. Vou dar um exemplo até que vai soar um pouco polêmico, tá? A empresa, ela
né, faz toda essa parte da estrutura, né? Mas quando ela tem algo bem definido, né, que isso vai desde a contratação, e isso automaticamente, quando isso está enraizado na empresa, né, essa questão de profissionalismo mesmo, né, por parte dos funcionários, ela faz até com uma forma natural, vamos dizer assim, né, para aquele profissional que não está rendendo, né? Ele mesmo sabe, né, que ele não está performando, e não é por conta, né, que não é questão de oportunidade, né? Pelo simples fato dele não estar performando por 1 mês, 2 meses, a empresa investiu em treinamento, fez tudo, e ele continua não performando, aquela empresa que tem realmente a ideia de que, ó, eu preciso de um profissional que tenha um desenvolvimento mínimo aceitável, ela vai desligar. Entendeu? E isso para você chegar numa maturidade, vamos dizer assim, desse nível, é o que a gente está falando, né? A cultura ela tem que estar muito bem implementada. Ou seja, você saber até quando que quando aquela pessoa ela não se encaixa na empresa. Isso eu estou falando de performance. A gente pode falar de um outro ponto. Isso puxando um pouco para a parte de funcionário, né? A pessoa, ela é a número 1 de vendas, mas ela é uma pessoa que influencia negativamente os outros colaboradores. Eu vou desligar aquela pessoa porque... mas ele é o meu melhor vendedor, eu não quero saber. Eu vou desligar ele por conta desse perfil. E você tomar uma decisão dessa, né, de desligar o teu melhor vendedor por conta de uma questão que não está alinhado à tua cultura, você entende que realmente a tua empresa ela tem realmente uma visão já bem introduzida. São os valores da empresa, né? Essa que é a questão. Então, às vezes tem funcionário que... Tem os 3 tipos de funcionário. Aquele que é tudo bem quieto, ele só faz aquilo que, né, não abre a boca, tá lá, bonitinho. Tem aquele que realmente, como você falou, né? O Bárbara que o Danilo colocou. O cara tem uma alta performance, só que infelizmente acaba contaminando. Ou tem aquele funcionário que ele não tem uma boa performance, mas é um bom, tô aqui e tal. Ou seja, você tem que ter o equilíbrio. Só que em contrapartida, tem os valores da empresa. Até que ponto você vai, tudo bem, o que ele fez? Ou o que ela fez? Então, vamos trabalhar junto com a RH para ver se é alguma coisa particular, externo, que está influenciando interno para ele ter essa ação. Melhorou. Vida que segue. Maravilha, todo mundo sai ganhando. Mudou, entendeu, recebeu a crítica construtiva, chamou, olha, tá assim, tal, não, realmente, ok, não melhorou, vida que segue, esta é a vista. É um pouco do vídeo que você mostrou pra gente? Isso, exatamente. É bem por aí mesmo, mas acima de tudo, Danilo, Bárbara, são os valores da empresa, onde quer chegar, e empresa e aquilo, são negócios, você tem que ter o equilíbrio, é o racional e o emocional, até onde eu vou, porque se for muito emocional, muito familiar, se eu demitir, ou seja, você não vê a sua empresa como negócio. Você acaba ficando refém daquele funcionário, aquela funcionária, medo de demitir. A gente pode ficar assinalando várias questões aqui. Ou se for muito racional demais, não. Ou seja, o gestor não é um papel que é para todo mundo. Realmente você tem que ter expertise de gestão, que vai além, entendeu, Danilo? Você vê, a cultura, eu vou promover. Até que ponto faz sentido? Ele vai implementar a cultura como gestor, né, para administrar os funcionários. Não é só a parte de estratégia de trabalho, mas o humano também, né? Você falou uma coisa que é sensacional. Tem quantos funcionários tem nas empresas que realmente entregam, só que contaminam, né? A hora do almoço... Põe em xeque todo um trabalho que é desenvolvido, né?
E aí o que que acontece? Aí aquela pessoa que não está bem, ela falou, é verdade que o Joãozinho falou. Aí o Joãozinho fala para a Maria fala para o Pedro, aí vai. E o próprio gestor às vezes nem está sabendo, né? É interessante você ter falado isso do emocional com o racional, eu acho, porque a gente vê também muito essa questão de, família, empresa tal, aqui É. é família. Vocês acham que é legal ter esse tratamento no ambiente de trabalho falar, por exemplo, se a gente falasse aqui, aqui é a família sem comércio. Isso é legal dentro da cultura de uma empresa, vocês acreditam? Até a página 2. Que eu ia É falar legal, é também. assim, se você conseguir fazer com que, se você conseguir reunir pessoas que realmente trabalhem, né, com um objetivo bem claro e realmente e essas pessoas elas realmente elas desenvolvem, né, e no melhor dos mundos tudo conspira desde o relacionamento, acaba se tornando realmente uma família. Só que aí tem o ponto. Você tem que saber como você não deixar, né, a, a peteca cair, vamos dizer assim, né? Você manter um padrão, né? E não ser tão emotivo caso você precise fazer algum ajuste. Isso independente do que seja, tá? Não estou falando de demissão. Mas mas sim, se chega num ponto desse que você falou, né, de realmente de se tornar uma família, acho que o nível intelectual de todos, acho que é diferenciado e a comunicação também já está num nível que, independente de amizade que se tenha gerado, é resolvido com conversa. E outra, é uma coisa que eu aprendi, né, internamente aqui com quem me treinou e tudo mais. Aquilo, contra fatos não há argumentos, entendeu? Então, assim, quando você mostra numericamente que o setor ele precisa mudar, né, as coisas precisam mudar, você nada é abalado, né, particularmente. Então, mas dá, mas é até a página 2. Também, pegando o gancho, inclusive até você falou dessa empresa farmacêutica, são os irmãos que são os principais ali, né? E tem os filhos que trabalham lá também. E é difícil você encontrar uma empresa familiar com uma pegada tão forte nessa Sim. parte, né? E Principalmente ligado à venda. exatamente. E é por isso assim que realmente você vê que tem resultados. Então, assim, nossa, parece que é uma fórmula mágica. Não. Até dando um exemplo, né? Porque assim, quando a gente encontrar algo tão impactante, você acaba indo pesquisar, né, Bárbara? Não sei se você acompanha. Eles são tão... a cultura é tão direcionada para a venda, tá? E aí, quando no começo do vídeo eu falei que desde a portaria, né? Eles sabem, por exemplo, se tem algum problema com o setor financeiro, que não tem, teoricamente, não tem nada, não está ligado de nada com venda, mas ele sabe que a partir de determinado horário, eles não vão ligar para o vendedor. Por quê? Porque na ideia deles, o vendedor ele tem que cumprir o papel, que é de vender. Então não adianta você ligar para ele, porque ele está focado naquilo, e ele saiu com aquele propósito, entendeu? Sim. Então, assim, essa cultura forte, rígida, isso acompanha todos. Inclusive, para eles conseguirem incorporar isso dentro da empresa, a parte de gestão foi impactada em mais ou menos 50%. Muitos diretores precisaram sair porque não estavam alinhados com o novo propósito da empresa, que era esse foco em venda. E todo mundo tem que entender isso, todo mundo, não importa quem seja. Porque quando eles foram implementar, eles estavam implementando esse sistema e estavam com dificuldade. Aí quando contrataram uma pessoa de RH, enfim,
que foi até no podcast que ele participou, falou, vai ser a última, né? Enfim, vamos ver que, né? Aí ela falou, olha, Ela ok. falou pra ele, né? Falou, ó, eu vou entrar, só que uma coisa eu já vou adiantar para você, pelo tamanho da empresa, tudo, um monte de gente vai ser mandado embora. Mas como? Porque ela está acostumada, ela sabe o que ela lida, então, ou seja, a experiência dela. É uma empresa de grande porte e realmente, quando entrou, fez as mudanças e vários deles de gestão foram mandados embora, porque, infelizmente, não incorporaram. É visão, é comportamento. E aí sim começaram a contratação e o que são irmãos, além dos irmãos, tem os filhos que trabalham lá, e que nem você perguntou, família, o combinado não custa caro. E o que acontece hoje, né, em empresa? Eu estou precisando, acho que eu vou contratar meu sobrinho, o meu primo, a minha prima, eu vou falar com o meu irmão, tudo bem, mas, ok, família, maravilha, mas essa pessoa que vai ser contratada, o Joãozinho, para essa vaga aqui, a gente, não. Então, às vezes, é aquela coisa de parente e você quer ajudar, mas ajudar até onde? Faz sentido? Ok, não, faz sentido, ele se formou em marketing, meu sobrinho, eu estou precisando, ok. Então vamos, aí vai lá o RH, contrata, bonitinho, olha, só que é o seguinte, aqui dentro eu não sou seu tio, eu sou o diretor, tal, porta para fora, ou seja, você implementa a cultura, porque uma coisa assim, Danilo, que eu lembrei, quando é a família, às vezes passa 1 mês, 2 meses, 6 meses, aí começa a criar. Você não até implementa a cultura, só que você mesmo não coloca em prática. E o que acontece, É o Bárbara? exemplo, né? E não coloca em prática. E aí, incrível. Festa, aniversário, Natal, é aquela coisa de, poxa, me mandou embora. Poxa, não me promoveu. E é tudo parente. Percebe? E é o que acontece dentro da empresa, só que não é família. Então, realmente, a cultura ela é válida, ela faz sentido sim, ela traz um up a partir do momento que você implementa tem resultado para os negócios, só que em contrapartida, se você não implementa ou algo de gaveta, é isso que você vai acabar colhendo. Né? E uma coisa assim, ó, né, você mudar, melhor, você tentar introduzir algo que já está, por exemplo, uma empresa com 5, 10 anos, e aí você, sei lá, passou de pai para filho, ou houve alguma mudança no meio do caminho, e você introduzir um novo perfil, né, dentro de uma empresa que já está constituída, é muito desgastante justamente por conta dessa outra cultura que foi Já tá enraizado. enraizada naturalmente, entendeu? Que sei lá, de não ter compromissos com algumas coisas e tudo mais. Então, realizar isso o quanto antes, ou até mesmo antes, né, de você idealizar começar a tua operação, fica mais fácil, porque todo mundo já sabe como é que tem que ser feito, e isso tem que ser colocado sempre que for possível, né? Justamente, e outra, é aquilo, né? Sempre trabalhando no modelo de você enquanto gestor, você tem que viver isso diariamente, você tem que ser o exemplo e você tem que colocar isso todos os dias e viver aquilo todos os dias para que isso realmente seja contaminado e cobrar, né? Cobrar também de todo mundo que precisa fazer a empresa se movimentar. Eu acho que quando a gente fala de cultura, às vezes a gente pensa que é só no dia a dia da empresa, mas eu acho, e eu acho que vocês vão concordar comigo, que ela começa antes até de você contratar o funcionário. Sim. E aí a gente tem perfis diferentes de profissionais, perfis diferentes de pessoas. Então, num exemplo, você contrata um funcionário que é ótimo com vendas, que a gente estava falando de vendas. Só que essa pessoa é mais na dela. Ela não conversa muito, ela vem, vai embora, não quer saber de aniversariantes do mês, não quer participar desse tipo de coisa. E com isso, o que eu quero perguntar é, até que ponto vocês acham que um perfil pode se adaptar dentro de uma cultura, e quando que isso deixa de ser uma realidade, realmente aquela pessoa, o perfil dela nunca vai dar certo, por exemplo, ali num setor de vendas? Vendas é tua praia.
comportamento, né? Porque, assim, Bárbara, eu até eu tinha colocado, né? Quando eu trabalhei e a empresa ela batia muito forte essa parte de cultura de toda a área comercial, né? Então tinha, só que eram quantos? 24 supervisores. E mesmo a empresa realmente e tinha, no tanto que eu lembro que a empresa ela participava todo ano dos melhores empresas para se trabalhar. Ela participava e dos 8 anos que eu fiquei lá, foram 3, 4 anos consecutivos, ela estava entre as 100 melhores empresas para se trabalhar. A gente sabe que nunca vai ser, não existe uma empresa 100%, mas tem aquelas que trabalham. E o RH, eles trabalhavam muito forte, porque realmente para você participar, Bárbara, você tinha que preencher, a gente participava assim, diretamente, né? Porque o RH fala, olha, a nossa empresa chegou ao número tal, vai fazer parte da 100, sai na revista. Falou, oh, que legal. E aí o pessoal curioso, o RH da área comercial, o que faz para participar, né? Falou, olha, tem que preencher um monte de critério. E eles fazem avaliações, né? Às vezes até aqueles cliente oculto, sabe? Eles Sim. fazem as pesquisas para realmente se faz sentido ou não, ambiente de trabalho. E área comercial, que só no canal direto eram mais de 400 vendedores, tanto supervisor e gerente, e principalmente por ser área comercial, Bárbara, realmente eles batiam forte. Só que nem, olha só como que é as coisas, só que nem todos os supervisores tinham essa pegada. Então, assim, por mais que nada vai ser 100%, e eu particularmente tive o privilégio de ter supervisores que estavam engajados a isso. Eles tinham, ele si próprio, como pessoa, Danilo e Barba, eles por si próprio, não só entrar. Porque uma coisa é você, eu lembro quando você era contratado, passava pelo processo de RH, experiência nisso, então vinha algumas perguntas do próprio RH em relação para o seu. Alessandro, se pintar um cliente assim, e se pintar um cliente assim, e se acontecer isso numa empresa, o que você faz? Você comunica o seu supervisor ou não? E se um colega de trabalho, que você já está há bastante tempo, que de repente passar por isso, o que você faz? Percebe? Então, era além da experiência, é o comportamento, é a ética, entendeu? Então, não, isso, pô, então entra. Então você via que todo mundo tá engajado. Pô, Danilo, você não bateu cota? O que precisa fazer para você bater a cota? Tamo junto, vamos para a rua. Ou seja, eu não pensava só em mim. O supervisor não pensava só nele, em toda uma equipe. E uma coisa que você falou, total sentido, Bárbara, né? Eu sempre de área comercial, a preocupação de implementar a cultura da empresa para os funcionários. Então, realmente faz total sentido. Só que, infelizmente, tem pessoas que, por algum motivo, não entram. É a realidade, acaba Uhum. não entrando mesmo, né? Às vezes, realmente, assim, numa entrevista, apesar, né, de ter profissionais, de ter empresas especializadas em contratação, né, às vezes, realmente, você investe numa contratação que você percebe que não deveria ter acontecido. E aí, naturalmente, Bárbara, você vai ter seus indicadores, né, os indicadores da empresa, com certeza, na contratação, você deixou claro para o profissional que a empresa trabalha dessa forma, que ela tem, né, que ele tem que se comportar dessa forma, que ele tem essas atribuições, que as metas são essas, que o objetivo é esse. E normalmente, se o profissional ele não acaba, né, não performando ou não atingindo com seus objetivos, normalmente ele vai para um estágio de treinamento, de avaliação, alguma coisa de aperfeiçoamento, e se manter, infelizmente, é isso. Você precisa ser racional a um ponto. Isso independente da área, né? Você citou vendas, mas isso independente do segmento, né? É normal, até hoje, né? Nos dias de hoje, por conta da geração, a gente romantizar muitas questões, né? Entre relação de trabalho e empresa-funcionário, mas a realidade é essa. Se fosse o inverso, né? Você gostaria que a empresa, né, cumprisse com todos os seus objetivos.
E então, sim, respondendo a tua pergunta, eu trato bem claramente, ó, é assim, assim, assim. Tem indicadores, né? Lembra né, do que a gente falou, contra fatos não há argumentos. Então, eu espero isso de você. A gente faz todo o investimento, né, que for preciso para manter, que às vezes, né, é muito trabalhoso, muito desgastante, ir em busca de outros profissionais, Sim. mas a decisão tem que ser tomada, porque senão, se você não tomar essa decisão, você acaba refletindo, entendeu? E aí Desdobramentos, né? Uhum. é o que pode estar em xeque também. Entendi. Quando se trata de conflitos dentro de uma cultura de uma empresa, obviamente que a cultura, a ideia dela é que ela evite que isso aconteça, Sim. né? Mas em nenhum lugar isso vai ser 100%. O que vocês acham que é um jeito, em uma cultura bem estabelecida, que leva em consideração respeito à convivência, é um jeito apropriado de lidar com conflitos, seja uma insatisfação de um funcionário, conflito entre funcionários, conflito, de repente, desse funcionário com um gestor? A palavra conflito, né, pode soar um pouco negativo, mas em alguns casos isso é bom e isso precisa acontecer para se haver uma discussão, né, sobre algum determinado assunto. Mas puxando por esse lado, né, de ruim, né, isso como gestor, né, como na cabeça de um gestor, é uma ação rápida, né, para você acabar com esse conflito imediatamente. E aí fica muito difícil de responder para você a ação. Mas assim, a ação a ser tomada, Sim, né? sim, Mas sim. assim, em primeiro momento ter uma intervenção rápida e direta e bem específica para aquela situação. E claro, né, sabendo observar que o porquê aquilo se gerou, né, e tirar frutos, né, positivos daquilo, né, até corrigindo alguma situação para que isso não ocorra futuramente ou você tenha um controle maior sobre isso. Mas é assim, aí você tem que agir, entendeu? E aí você mostra a liderança e aí você parte para aquela situação que é o exemplo, né? É o exemplo. Você toma a conta da real situação e resolve, né? Toma ação e resolve. Agir mesmo, Danilo. É que nem aquilo, ó, vamos fazer uma analogia, imagina um buraquinho no canto da parede, uma coisinha pequenininha. Uhum. E quantos gestores às vezes ele vê alguma coisa, escuta alguma coisa, ou alguma coisa chega nele, aconteceu isso, tá bom, ele não toma uma ação achando que pode repercutir algo negativo. Só que aquele buraquinho na parede, deixa lá, deixa. Quando você vai ver, aquele buraquinho vai, começa um vazamento, e é assim que funciona. Não tem como. Aconteceu, vai lá e resolve. É com uma pessoa, de repente um funcionário que de repente ou um colega ou algum cliente, não importa, tem que resolver. Conversa, explica, uma crítica construtiva, chama, e mostrar. Aí sim você vê o papel do gestor. O papel do gestor não é ficar só sentado atrás de uma mesa, olhando, entrou, saiu, fez, não fez. Vai além disso. O nome já fala gestor. Eu vou estar gerindo a equipe, vou estar gerindo o ambiente de trabalho. E tem que entender que nem todo dia vai ser dia de sol. Vai ter dia que você olha e está chegando uma nuvem ali. Por que aconteceu aquela nuvem? Alguma informação. Então eu tenho que resolver isso o mais rápido possível. Doa quem doer, porque eu tenho que visar também em relação à cultura da empresa, isso é fato. E aquele funcionário, se ele tiver naquele. Sabe aquela coisa o pessoal faz aquelas propagandas de desce redondo, né? Desce quadrado. Poxa, quem é o funcionário, a pessoa em si, que gosta de receber uma crítica, uma bronca? Ninguém gosta, mas se eu tenho e eu percebo, não, realmente faz total sentido. Em contrapartida, eu já ouvi, olha, se um dia eu não te chamar a atenção, se preocupa. Percebe que uma coisa puxa a outra? Uhum.
E também tem aquilo, às vezes o gerente, o diretor, o gestor, ele se acomoda, não quer chamar a atenção dele daquele, de repente ele pode, de repente, ficar triste, leva para o lado emocional, ele é um bom funcionário, eu preciso dele, preciso dela, né, Bárbara? Então, assim, são várias questões. A questão é, isso é fato, aconteceu, eu tenho que resolver. Nunca aconteceu isso comigo. Às Nunca vezes deixar, né? Deixar subentendido Exato, alguma e às coisa vezes- ou privilegiar um ou outro, né? E também tem aquilo, Danilo, às vezes o funcionário, olha Resolver só, como tem que resolver, né? isso, tem aqueles que resolve e não era nem daquela forma. E também aquilo, né? Aquele funcionário ele é promovido, era gestor, supervisor, aconteceu e agora? E tem que fazer. Aí entra, olha só como uma coisa puxa a outra, Bárbara. Aí entra o papel do RH para ver se aquele funcionário que nas atribuições excelente, surgiu uma oportunidade de ele ser promovido, ele está apto a ser promovido? Ele como funcionário, para entregar é 10. Só que além de entregar, ele como gestor, emocionalmente, ele está preparado? Ele sabe gerir? Que uma coisa é ser mandado, né? Ó, faz isso, não, outra coisa, além de ser mandado, ele também vai, né? Vai mandar. E aí? Aí é o que entra. Para encerrar, vocês podem me falar em uma palavra qual que é o principal pilar para uma boa cultura de uma empresa? O principal para uma boa... Para a cultura já formulada ou para a introdução? Para se ter uma boa cultura. Para se ter uma boa cultura. Eu acho que é clareza. Independente do que seja. Clareza. Clareza. Desde a comunicação, né? Desde o objetivo da empresa. Clareza. Foco. Foco é aquilo. Eu implementei, visão, valores, enfim, dentro da cultura é foco. E não sair disso, né? É isso aí. É isso aí. E aí, Bárbara, faz o fechamento hoje pra gente. Eu vou fazer o fechamento Isso. hoje? Bom, pessoal, esse foi mais um Pod Empresa, o podcast do Sim Comércio Baixada Santista e Vale do Ribeira. Obrigada por assistir e a gente se vê no próximo. É isso aí.